a tua palavra que vai ser ministrada, abençoa os cânticos e todos que estão conosco nesta noite. Nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós vamos ler alguns versos no Salmo 125. Salmo 125. Vamos ler alguns versos no Salmo 125. Este salmo ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. No começo desse texto ele diz: se confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus possa ser esse Deus maravilhoso na tua vida, né? Que nada possa o abalar nesta vida, porque você está com Deus, você acredita na graça e no poder de Deus. Nós vamos ter agora um momento de louvor, você estará glorificando a Deus através do louvor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Se puder ficar de pé, pode ser. Vamos orar primeiro. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Abre seu coração. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por esta noite. Te damos graças, Deus, pela tua misericórdia, pelas nossas vidas. Se nós estamos aqui, Pai, por causa da tua misericórdia, somos gratos por isso, ó Deus. Por isso, ó Deus, te pedimos, Pai, a tua glória manifesta em nosso meio. Purifica o nosso coração, Senhor, limpa, Senhor, nos purifica. Queremos estar puro diante da tua presença, Senhor. E só através do sangue de Jesus Cristo nós possamos ficar puros, Senhor. Por isso nós clamamos o sangue de Jesus Cristo. Nos perdoa, Senhor, de todo o pecado, nos limpa e nos guarda de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.
seu viver seja para todos sempre, para Ele. Amém? Amém. O tempo de cantar chegou. Vamos cantar com bastante alegria, com as palmas, porque o Senhor é digno de todo louvor. Amém? Amém. Com bastante alegria. Deus. Isso é para espantar o frio. Se aquecer no Senhor. Aleluia.
E essa canção diz: Tu és Deus sobre a terra e o céu. A criação proclama quem Tu és. Nós, como os filhos, proclamamos quem Ele é. Ele é Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Por isso é bom ter bastante violão. Teu reino, aleluia. Nada abala, nada vai abalar, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Sei que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, verdade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, manda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Pode sentar. Deus esteja abençoando a tua vida nesse instante. E deu Lucas para trazer a palavra ao teu coração desta noite, que seja realmente uma palavra que traga conforto, fé, esperança para cada vida, cada coração aqui presente, né? Nós vamos orar em Lucas nesse instante, pedir a bênção de Deus para ele, né? Estenda as tuas mãos para frente. Pai eterno, nós sabemos que nada somos diante da tua grandeza e do teu poder. Nós podemos ser usados em as tuas mãos para a tua honra e para a tua glória. Eu quero pedir pelo Lucas que ele seja abençoado na palavra, orientado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Pedimos-te no nome de nosso Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15. Lucas 15, do 11, a gente vai ler um texto um pouco grande aqui, do 11 ao 32. É uma história, é um texto bem conhecido, todo mundo conhece bem essa passagem aqui, que é a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar da parábola? Todo mundo já ouviu? A gente vai ler aqui. Todo mundo achou? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai,
e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou. Ele estava explicando essas parábolas para as pessoas que estavam ao redor dele, né? Que eram os judeus, que eram fariseus, que eram os publicanos. E muitos dos fariseus, que eram os fariseus? Eram pessoas do Antigo Testamento que eles cuidavam que a palavra de Deus fosse cumprida, né? Eles eram pessoas que eles mesmos se intitularam que eles conheciam a palavra, eles conheciam as leis de Deus e que eles sabiam que aquilo que devia ser feito, então eles cumpriam, eles observavam a vida de todas as pessoas para ver se a palavra de Deus estava sendo cumprida. Essa era o papel do fariseu, quando a gente vê falar na Bíblia do fariseu. Alguém que intitulou, eles mesmos se intitularam como observadores da lei, que faziam a lei ser cumprida pelo povo. E Jesus, às vezes a gente vê Jesus pegava muito no pé dos fariseus, né? Jesus ele condenava muito a atitude dos fariseus. Mas os fariseus estavam sempre ao redor de Jesus, porque eles tinham algo em comum em relação a observar a palavra, né? Eles amavam a palavra, eles observavam a palavra, eles criam na palavra, eles criam no Velho Testamento. Então muitos dos fariseus simpatizavam com Jesus. Muitos fariseus olhavam para Jesus e queriam saber aquilo que Jesus estava falando. E eles acreditavam em muitas coisas que Jesus estava falando. Só que uma das coisas eles não gostavam. Uma das coisas dos fariseus, que eram cumpridores da lei, que observavam a lei, eles não gostavam de Jesus. De uma das coisas que Jesus fazia, que era o contato que Jesus tinha com os publicanos, o contato que Jesus tinha com os pecadores. A ideia dos fariseus era assim: a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é lei, a gente sabe o que é verdadeiro, e como Jesus, sabendo o que é verdadeiro, sabendo o que é certo, sabendo o que deve ser feito, tem contato com os publicanos, tem contato com os pecadores. E quem eram os publicanos? Era aquele que tinham, que faziam parte do povo, mas tinham feito acordo com Roma, tinham feito acordo com Roma mesmo, né? Eles trabalhavam como cobradores de impostos, eles trabalhavam extorquindo o povo, eles enganavam o povo. Ou seja, na verdade, os fariseus tinham até um pouco de razão a primeiro modo de olhar, falar: mas esse Jesus que está falando tanta coisa boa da palavra aí, esse Jesus que crê na Bíblia como a gente crê, ele está se sentando e conversando e tendo intimidade com os publicanos, esses pecadores que têm extorquido o povo, que têm pegado impostos da gente, que têm tirado o dinheiro dos pobres. Esse Jesus aí que tem falado tantas coisas boas, ele está sentando junto com esses pecadores. Então, eles queriam provar Jesus e falar: Jesus, você é como a gente ou você não é? Jesus, você é como a gente que observa a lei e cuida da lei rigorosamente, ou você não é? Jesus, nesse momento, ele quis explicar. Por isso que ele conta essas 3 parábolas que a gente falou. Ele queria explicar que ele não era como eles. Ele não tinha no coração essa vontade, esse desejo de, ao mesmo tempo que ele observava a lei, ao mesmo tempo que ele cuidava da lei, ao mesmo tempo que ele cria na lei, como os fariseus criam a lei do passado, ele tinha algo mais profundo do que os fariseus estavam vivendo naquele momento. E é isso que ele falou, por isso ele começou a explicar. E depois, se você quiser ler na sua casa essas 3 parábolas, é bem interessante, porque ele começa a explicar para os fariseus, assim,
Ele começa a falar da ovelha perdida. Ele fala assim, porque o reino é como se fosse um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele deixa as 99 ovelhas na montanha e vai atrás dessa uma ovelha que se perdeu. Se parar para pensar, isso também não tem lógica nenhuma. Tem lógica alguém que tem 100 ovelhas deixar e perder uma, abandonar, deixar as 99 para ir atrás daquela uma que se perdeu? Tem lógica isso? Não tem lógica, né? É isso que Jesus estava querendo falar para os fariseus. Olha, eu não sou como vocês. Eu me importo com aquela que perdeu. Eu me importo com aquela que se desviou. E ele estava querendo dizer para os fariseus, vocês são como as 99 que ficaram. E os publicanos, esses pecadores, são como essa uma que se perdeu e eu fui atrás. Essa uma que se perdeu e o pai foi atrás para buscar. Não tem lógica para a gente, né? Nem para a gente, imagina para aquela época. Né? Alguém que estava se intitulando como Messias, né? E eles esperavam o Messias do povo, e Jesus estava dando oportunidade, estava dando atenção para os pecadores. Como assim? Jesus era para vir para eles. O Messias era para vir para o povo de Deus e Jesus estava olhando para os pecadores. E Jesus continua a segunda parábola, que é da dracma perdida, que fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Vocês lembram? Depois vocês lêem no capítulo 15 inteiro. Ele fala que ela vira a casa dela inteira para achar essa dracma, essa única moedinha que ela perdeu. E eu estava pesquisando aqui, essa moeda ela não tem muito valor. Ela não tem valor tão alto, vamos dizer assim. Mas provavelmente era usada como se fosse um adereço de uma tiara que as mulheres usavam. Então tinha um valor emocional para ela. Eram 10 moedinhas que elas usavam como um adereço de cabelo. Então a mulher, ela desvirou a casa dela inteira, varreu tudo, colocou tudo para o alto, para tentar achar aquela moedinha que fazia parte da tiara que ela tinha, porque aquela tiara tinha algum valor sentimental para ela. Ou seja, Jesus está falando para os fariseus ali, esses pecadores, esses publicanos que vocês não dão valor, para mim é como essa mulher. Eu desviro tudo, eu faço uma bagunça, eu tiro tudo do lugar, eu varro tudo, eu mudo tudo que for preciso mudar para alcançar essa que está perdida. Porque essa tem um valor sentimental para mim. Porque essa tem valor, parece que para os outros não tem valor nenhum. Olhar e falar, uma moedinha. Qualquer trabalho que você tem, você vai conseguir essa moedinha de novo, mas tinha um valor para ela. E Jesus estava falando ali para os fariseus, por causa desses publicanos eu varro tudo. Eu tiro tudo do lugar aqui. Eu coloco tudo no lugar certo. Eu mudo tudo que tem que ser mudado para eu achar isso que está perdido. É isso que Jesus estava falando. Então Jesus, o que ele estava falando ali para os fariseus? Que ele veio buscar aquele que estava disposto a ser achado. Que Deus enviou ele para buscar aquele que estava disposto a se arrepender. Aquele que estava disposto a se deixar encontrar. Então Jesus afirmava bem para os fariseus, eu não estou fazendo parte com vocês. Eu observo a lei, eu creio na lei, toda a lei do Velho Testamento para eles era o que eles tinham, eu creio na lei aqui. Mas eu não faço parte com vocês, porque aquilo que eu venho trazer é algo mais profundo. É algo que é a respeito de amor, é algo que vem a respeito de transformação. E ele via que os fariseus não estavam dispostos a essa transformação. E os publicanos estavam. E os pecadores estavam. Então Jesus falou, eu não faço parte disso. Eu faço parte daquilo que Deus me mandou fazer, que é amar os pecadores. E daí a gente chega na terceira parábola que a gente leu agora, que é do filho pródigo. Então ele continua. E ele fala que existiam 2 filhos. E o filho mais novo, ele pediu a parte da herança dele, foi embora da sua casa com a parte da herança que ele tinha, gastou tudo que ele tinha com a prostituição, em jogos, na vida, aproveitou a vida até não poder mais, até acabar tudo que ele tinha, e chegou a um ponto que ele tinha perdido tudo, não tinha mais nada, e ele acabou trabalhando como servo que alimentava os porcos, e ele estava tanto no fundo do poço que ele desejou comer
a comida do porco. Para você ter ideia, como Jesus estava querendo falar que ele estava no fundo do poço, que os judeus eles não tinham nem contato com porco, eles não podiam, porco para eles era um animal imundo, então eles não tinham contato com porco. Mas Jesus estava falando, eles estavam tão no fundo do poço que ele estava cuidando de porco e mais do que ele cuidar, ele estava querendo comer a comida que o porco comia, porque ele não tinha nada. E daí ele lembrou, nossa, na casa do meu pai eu tinha comida, na casa do meu pai eu tinha amor, na casa do meu pai eu tinha abrigo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele falou, e quando ele teve esse sentimento no coração e voltou para a casa do pai, o pai viu ele de longe, foi correndo ao encontro dele, abraçou ele, beijou ele, e ele falou para o pai, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra você, não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa aí como um dos com os seus escravos, como um dos seus servos. Mas o pai chamou ele para dentro, colocou sandália, trocou as vestes dele, colocou um anel no dedo dele, e matou um novilho e fez uma festa, um banquete, comemorando a volta desse filho. E Jesus estava falando que esse filho mais novo que tinha fugido era como aqueles publicanos pecadores que estavam longe dele. Só que daí ele continua falando a respeito do filho mais velho. Que quando o filho mais velho chegou e observou que na casa estava tendo uma festa, estava tendo uma comemoração, ele chegou, chamou um dos servos e falou, o que está acontecendo ali? Por que está tendo essa festa ali? Daí o servo falou, o seu irmão que tinha ido embora, voltou. E seu pai o recebeu, matou um novilho e fez uma festa para ele. E o filho mais velho se indignou. Como assim? Como assim? Meu pai está fazendo uma festa para esse que não está aqui, para esse que tinha ido embora, para esse pecador que tinha gastado tudo com a prostituição, que tinha gastado toda a herança que ele tinha lá fora. Meu pai chegou e ele colocou toda a indignação que ele tinha diante do pai. E o pai, ele até falou, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo por esse teu filho que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Ele mostrou toda a indignação. Eu te sirvo há tanto tempo e você nunca fez isso para mim? E aí a gente chega no ponto de Jesus explicar por que Jesus não tinha nada com os fariseus. Porque Jesus queria dizer para os fariseus, eu não faço parte do modo de vida que vocês querem ter. Que Jesus colocou os fariseus como o filho mais velho aqui. Porque os dois, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, não amavam o pai. Tanto o filho mais novo que foi embora, que pediu a parte da sua herança e foi embora, como o filho mais velho que ficou lá e continuava servindo o pai, nenhum dos dois amava o pai de verdade. O filho mais novo já declarou de imediato que não queria nada com o pai, foi embora, queria aproveitar a vida, queria viver. Mas o filho mais velho, eu acho que foi pior, porque ele tentava viver com o pai à base de troca. Ele tentava viver com o pai dele, não à base de amor, não à base de respeito, de admiração. Ele vivia com o pai dele à base de troca. Tanto que era isso, que quando o outro voltou, ele se indignou. Como assim? Deus, eu te sirvo há tanto tempo, você não me deu um cordeirinho aqui para eu celebrar com os meus amigos? Eu te sirvo há tanto tempo e você nunca fez uma festa para mim? Você nunca armou um banquete como você armou para esse que voltou? Na verdade, a gente vê então que por que Jesus queria dizer para os fariseus que ele não tinha parte com ele e que ele recebia os pecadores? Porque os fariseus, eles ainda não tinham recebido, não viviam a vida com Deus em amor. E os publicanos e os pecadores, mesmo que eles que estavam longe, que estavam pecando, eles estavam tendo um sentimento de voltar para Deus e falar como o filho mais novo falou: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito desses dois filhos ainda.
O filho mais velho é o que mais me chama a atenção, na verdade. Porque ele demonstra, com toda essa atitude que ele teve aqui, que ele vivia com Deus, com o pai dele, né? Que na verdade, para a gente simboliza o nosso Deus, é uma troca. Ele vivia com o pai dele algo a respeito assim: eu faço e você tem que me devolver. Se você não me devolver aquilo que eu espero, eu vou me indignar com você. E ele vivia então uma vida de relacionamento com o pai penosa, vamos dizer assim. Era custoso para ele estar ali. Essa é a fala de alguém que vivia com amor com o pai? Essa é a fala de alguém que estava alegre de viver com o pai dele? Não, ele vivia uma vida penosa. Ele chegou para Deus, para o pai dele, e falou: olha, tanto tempo que eu trabalho, há tanto tempo que eu faço tudo que você manda para eu fazer, eu tenho cumprido à risca tudo que você fala, e você não me devolve aquilo que eu espero que você devolva. Ele falou para o pai dele. E muitas vezes a gente se encontra dessa forma, né? Não como o pecador que estava longe, mas como aquele que está dentro da casa do pai, mas não tem amado o pai de verdade. E sabe o que acontece quando a gente começa a viver desse jeito? Quando a gente começa a viver como filho mais velho, e viver só uma troca, ele faz e eu faço, e se ele não fizer eu fico indignado. Tudo que a gente vive para Deus fica custoso, fica difícil. Fazer a vontade de Deus é muito difícil, é muito custoso, é muito penoso. A gente fala assim: levando a minha cruz é tão difícil seguir, é tão difícil adorar a Deus, é tão difícil ser fiel, é tão difícil seguir até esse Deus. A gente vê então pessoas desse jeito. Se você, às vezes você não está se encontrando desse jeito, você vê pessoas assim, que parece que estão na casa de Deus, mas não estão felizes. Estão na casa de Deus, mas a base de troca realmente, quando a Deus não responde aquilo que ela queria que ele respondesse, ela assim, fica indignada e não quer mais viver com Deus. E fala: Deus, eu estou orando e você não me responde. Deus, eu estou jejuando e você não faz isso. Deus, eu coloquei o teu vídeo no culto e o Senhor não me responde. Pessoas que, como filho mais velho, começam a julgar os outros. Pessoas que não vivem o amor do Pai, elas começam a viver uma vida de julgamento do próximo. Você já viu pessoa que parece ser tão amargurada, que vive tanta religião, que ela olha para o próximo e fala assim: aquele ali, como aquele ali que está aqui dentro da igreja? Como aquele ali está vindo louvar a Deus? Aquela pessoa que vive uma religião tão apegada à sua religião, e aquilo que ela crê parece que é verdade absoluta, e que todo mundo que pensa diferente dela, ela fala assim: não, está errado. Eu não aceito você que pensa diferente de mim. Sendo que o pai que está falando assim: aquilo que importa, aquilo que ele quer demonstrar é o amor. Aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer revelar para a gente é o amor dele pela gente. E muitas vezes a gente está assim. Ou conhece pessoa que está assim, que a gente vive para Deus, mas parece que tudo aquilo que a gente vive para Deus é como se fosse um fardo. É um peso servir. Não consegue entender a graça de Deus. Sabe, quando viver para Deus começa a ser um peso muito grande, quando viver para Deus se torna como esse filho mais velho estava falando: eu faço tantas vezes aqui, está sendo tão difícil cumprir. Talvez está faltando de entender a graça de Deus. Está faltando de entender o amor de Deus. E o que é essa graça de Deus? O que é esse amor de Deus? É a gente entender que a gente não mereceria nada. Sabe tudo isso que a gente recebe de Deus? A gente não mereceria. A gente não merece nada. O que a gente mereceria era condenação. A gente mereceria o inferno. Mas pela graça de Deus, Ele nos chama de filho, Ele limpa os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos faz filhos dele. E isso não é mérito nenhum meu nem teu, a gente não tem merecimento nenhum disso.
Só que quando a gente não percebe a graça de Deus e tenta merecer alguma coisa com Deus, vira um fardo. Quando eu tento trocar as coisas com Deus, vira um fardo. Eu não entendo mais. E eu me canso de servir a Deus. E eu me canso de buscar Deus. E eu me canso de ler, eu me canso de a palavra, eu me canso de meditar na palavra, eu me canso de ser fiel na minha casa, de ser fiel a Ele no meu trabalho. Vira um fardo. E Ele não nos fez para levar um fardo. O que Ele falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus Ele nos chama para viver uma vida de amor. Ele chama a gente para viver uma vida de graça. E olha, gente, isso é o que faz toda a diferença para a gente conseguir caminhar com Deus. É saber isso. Ó, que por mais todo o esforço que você tente fazer para trocar alguma coisa com Deus, eu me esforço para ser santo, eu me esforço para fazer tudo que é certo, eu me esforço para cumprir a palavra de Deus, a gente não mereceria nada, mesmo com todo o esforço que a gente tem, porque que a gente recebe pela graça de Deus. Então, se você é salvo hoje, não é porque você mereceu, é porque Ele fez merecer para a gente, porque Ele na cruz nos salvou, Ele na cruz nos limpou, Ele na cruz, com o sangue dele, purificou a nossa vida. Então não tem nada que você vai poder fazer para trocar alguma coisa com Ele. A única coisa que a gente tem que viver com Ele hoje é a graça. Eu recebo, Deus. Eu recebo o que você já conquistou. E isso chama a gente a viver não como o publicano, como filho, não como o filho que foi embora, e nem como o filho que ficou, como o filho que cobrava as coisas de Deus, do Pai. Mas Ele nos chama a viver como se existisse o terceiro filho. Que Ele não falou aqui, mas que Ele poderia ter explicado, que Ele poderia ter demonstrado. Que na verdade foi como o filho publicano, o filho que foi embora, quando ele voltou, ele se tornou como um terceiro filho. O filho que vivia com o Pai por amor. O filho que servia ao Pai por amor. O filho que estava na casa do Pai porque sabia aquilo que o Pai estava dando para ele. O filho que voltou para o Pai porque reconheceu que ele não tinha nada de bom. E que reconheceu que era pecador. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de nada, mas mesmo assim você me recebe. Era o terceiro filho. E Jesus é esse. Jesus é esse terceiro. Jesus é aquele que tinha um relacionamento com o Pai. Jesus era aquele, não era aquele que foi embora e não era aquele que cobrava do Pai. Era aquele que tinha um relacionamento com o Pai de amor. Então o que Jesus estava falando nessa parábola? Que ele estava tentando explicar para os fariseus, que não importa o quanto eles tentavam cumprir a palavra, não importa o quanto eles se esforçavam para ser certos, se eles não conhecessem e não amassem o Pai deles, não valia nada. Se eles não tivessem uma religião de amor e de conhecimento com o Pai deles, não tinha valor nenhum aquilo que eles estavam vivendo. E o que eles queriam estava cobrando deles. Era uma obediência por alegria. Ontem a gente teve um culto aqui que Deus falou bastante a respeito da gente, do quanto é importante a gente ter na nossa vida a alegria da salvação. E a alegria de simplesmente ser salvo. E como ter essa alegria na nossa vida faz diferença. Porque quando nos falta essa alegria de saber que eu sou salvo e isso me basta, tudo o resto que a gente faz para Deus fica penoso, fica difícil. Deus, mas eu tenho que ser santo, mas eu tenho que falar a verdade, mas eu tenho que perdoar, mas eu tenho que amar. Mas quando a gente tem a alegria da salvação no nosso coração, a gente tem amor em fazer aquilo que o Pai deseja que a gente faça. Não é penoso. Às vezes é difícil, mas não é penoso. Não é algo não é algo que a gente tem desgosto de fazer. É algo que a gente quer fazer. É algo que a gente se esmera em fazer. Que a gente se empenha em fazer. E que seria essa alegria da salvação? Eu tenho uma alegria no meu coração de saber isso que eu falei a respeito da graça.
que a gente não mereceria nada, mas pela graça de Deus, eu sou salvo. Não vai ser por esforço meu, não vai ser por mérito meu, mas por mérito dele eu sou salvo. E isso me enche de alegria. Amém? A alegria de saber que eu não mereço, mas ele me perdoa e ele me salva. Isso me enche de alegria. Isso que o nosso amigo que pregou ontem. Essa verdade tem que fazer a gente caminhar. É isso que caminha a gente. É isso que nos dá força para caminhar. Que nos dá força para continuar a caminhada com o nosso Deus. Não é se Deus vai ouvir a nossa oração e eu só vou ter o carro do ano. Não é se Deus vai ouvir a minha oração e a minha saúde vai ser estabelecida. Não é se eu ouvir na igreja e aquilo que eu peço vai ser atendido. Não é pelo que Ele pode fazer, é pelo que Ele já fez. A alegria de eu não merecer, Ele já me salvou. Gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque se você perdeu essa alegria, esse entendimento de que Ele já fez tudo que devia fazer e a gente só tem que viver a vida dele, de amor com Ele, a gente começa a cansar, a gente começa a desistir da caminhada. E que Jesus estava falando aqui, ó, não importa, os fariseus, não importa você tentar fazer tudo certinho. Isso não é o mais importante. O mais importante é você conhecer o Pai. O mais importante é você amar o Pai. O mais importante é você conhecer a graça do Pai. O mais importante é você ser como o terceiro filho, que descansa no Pai, que ama o Pai, que não quer trocar com o Pai, que serve o Pai porque ama Ele. Você já viu, quem tem um relacionamento ou de casal, ou de pai e filho, você tem esse sentimento, né? Ele é tão menor que o sentimento de Deus, mas quando você quer estar perto de alguém, não pelo que ela pode fazer por você, mas porque simplesmente você gosta de estar com essa pessoa. Já não tem esse sentimento? Um casal, um Tamires, eu quero estar com ela, quero estar junto com ela, não simplesmente pelo que ela pode me dar em troca, mas porque eu amo ela. E assim é com Deus também. Se eu estou com Deus pelo fato que eu amo, eu posso viver tudo isso que esse amor dele tem para mim. E é maravilhoso isso. Um relacionamento que vive com amor, ele vive. Se vive com fardo, ele não vive. E é isso que Deus está chamando a gente para viver. E eu queria essa noite, que é a mesma coisa que aconteceu ontem, que você analisasse a sua vida. Eu queria que você pensasse se tem sido um fardo para você, essa vida com Deus. E se você tem vivido essa alegria. Talvez você tenha sido como esse filho mais velho aqui. E sabe, eu acho que eu preferia que a gente, todo mundo aqui, ou fosse como o terceiro filho, ou fosse como o filho que foi embora. Mas quando a gente é como o filho mais velho que ficou, parece que é mais difícil a gente reconhecer. Quando a gente é cheio de legalismo, quando a gente é cheio de religiosidade, e eu sou bom, eu faço para Deus mesmo. É tão difícil, parece, reconhecer que a gente é pecador, que a gente não merece nada, que a gente está aqui pela graça. Então eu queria que todo mundo aqui essa noite, ou fosse como o terceiro filho, né, que tem relacionamento, ou pelo menos que fosse como aquele que está longe. Porque aquele que está longe parece que pode voltar com mais facilidade. Eu queria que você avaliasse aí seu coração. Como está essa alegria de simplesmente servir, de simplesmente pertencer a um Deus? Feche seus olhos um pouquinho. Fala com Deus um pouquinho. Deus tem mais que uma religião para você. Deus tem mais do que trocas. Você faz e Ele devolve. Deus tem um relacionamento com você. Deus quer ter um relacionamento de amor, de pai e filho. Desse pai que viu o filho chegando, deixou tudo para trás e foi correndo abraçar ele. Foi correndo beijar ele. Será que tem sido tão penoso para você servir esse Deus? E se tem sido,
para e pergunta por que tem sido. Por que tem sido tão custoso buscar Deus? Reconhece Deus, não tem como merecer. E descansa e fala, eu recebo a tua graça. Não tem como eu merecer. Eu simplesmente descanso e recebo a tua graça na minha vida. Eu descanso e recebo o teu amor. Eu descanso e recebo a tua transformação. E quando você se entrega realmente, fala, Deus, eu quero te amar, quero te conhecer. Ele começa uma transformação na sua vida que você não imaginaria que ele podia fazer. Quando você tenta parar de barganhar, de trocar com ele, se entrega totalmente, ele começa a fazer uma transformação que você não imaginava que ele podia fazer. Que você com as suas forças não consegue fazer. Seja na sua vida, na sua casa. Quando você ama ele e se empenha em amar ele, ele faz aquilo que você não tem força para fazer. Ele faz cumprir. Deus, nesse momento nós pedimos mesmo, Pai. O Senhor que conhece o nosso coração, que conhece o mais profundo das nossas motivações, Deus. Sonda a gente agora, Pai. Sonda o nosso ser. Tira de nós toda a religiosidade, toda a frieza, toda a falta de amor. Nós queremos chegar nesse momento, Pai, como o filho mais novo que foi embora, e reconhecemos que nós não somos dignos, Deus, do Teu amor. Nós não somos dignos do Teu perdão, e nós queremos receber Sua graça. E nós queremos passar para as pessoas graça também, porque o mesmo jeito que a Tua graça nos alcançou, nós queremos revelar Sua graça para as pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, nos encha com a Tua alegria, a alegria da Tua salvação no nosso coração. Nos traz a memória, Deus, a alegria de ser salvos, a alegria de não merecer, mas mesmo assim receber a salvação. A alegria, Pai, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, não por mérito nosso, mas pelo mérito do Cordeiro que morreu na cruz. Pai, nos enche dessa alegria, dessa verdade, Pai, que nos faz querer Te servir com amor, que nos faz querer Te buscar com o nosso coração por inteiro, não porque o Senhor, não por troca, mas por amor. Não porque o Senhor pode dar alguma coisa, mas porque o Senhor já nos deu. Queria pedir para o Alisson vir cantar também, a música disso. Enquanto a gente está cantando, que você continuasse, colocar seu coração diante de Deus agora. E eu orei para Deus antes de vir, que Deus fizesse a mesma coisa que Ele fez ontem. Deus falou muito com a gente ontem a respeito de Ele encher a gente com essa alegria no nosso coração, que faz a gente querer buscar Ele, não por interesse, mas por amor. Eu queria que você não saísse daqui essa noite sem sentir um pouquinho de novo, talvez, essa alegria que você perdeu, que te fazia servir a Ele. Amém? A gente canta do louvor, glória, honra. Vamos ficar de pé para a adoração? Eu queria que você busque a Ele mesmo. Entregue seu coração para Ele. Se seu coração está longe, está frio, está sem essa alegria, fala, Deus, eu quero encontrar essa alegria de novo, porque ela vai me dar motivo de continuar vivendo. Ela vai me dar força para continuar te servindo. Amém?
dar. Se você quer dizer para o Senhor nessa noite: Deus, eu quero me entregar mais, eu quero sentir essa alegria de novo no meu coração que eu perdi. Te convidar a vir à frente, se ajoelhar aqui, se ajoelhar no seu lugar. Dá um passo, fala: Deus, eu não quero viver assim. Eu não quero viver se não for com a sua alegria no meu coração. Eu não quero viver uma religião. Eu quero viver um relacionamento com você. Eu te convido a vir na frente, a se ajoelhar, a se colocar diante de Deus, a orar, a falar: Deus, eu quero mais do que eu tenho vivido. Eu quero viver mais do que isso que eu tenho sentido. Eu quero mais que uma religião. Eu quero mais do que somente troca com você. Eu quero te conhecer de verdade, aquilo que você é, aquilo que você pode me dar. Eu quero receber esse amor que você pode me entregar. Eu quero viver esse amor que você pode me dar. Continua orando. Eu queria pedir, se tem um grupo de oração, se puder ir orando pelas pessoas também. Tem como? Tu és Deus. Fala com Deus aí, gente. Ninguém pode se entregar a não ser você. Ninguém pode entregar a sua vida, seu coração a não ser você. Fala: Deus, faz alguma coisa na minha vida, Deus. Eu não quero viver religião, eu quero sentir teu amor, eu quero sentir tua alegria. Fala com Ele. Não se conforme em viver religião. Fala: Deus, eu quero viver o seu amor na minha vida. Essa alegria, Pai. Pai, essa alegria que nos faz estar firme mesmo diante dos problemas, Deus. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o diabo se levante contra a nossa vida, Pai, a gente vai continuar firme, porque a sua alegria inunda o nosso coração. A sua alegria transforma o nosso coração, transborda no nosso coração. E o mundo pode estar caindo ao nosso redor, Pai. O mundo pode estar desmoronando ao nosso redor, mas a gente continua firme, porque a tua alegria enche e transforma o nosso coração. Nós queremos dizer para o Senhor: Deus, não é penoso para a gente te servir. Não nos custa, Pai. Não é algo que não nos dá prazer, Pai. A te servir nos dá prazer. Te amar nos dá prazer, Deus. Estar com o Senhor é o nosso prazer. Muito obrigado pela tua graça, porque a gente não merecia, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, porque a gente não merecia, mas a gente sente agora que a gente sente teu amor nos abraçar. Mesmo a gente não merecendo, a gente sente nesse momento, Deus. Como que isso pode acontecer? Como isso pode existir com pessoas pecadoras como a gente, Deus? E o Senhor nos ama, e o Senhor se manifesta pra gente. Como assim, Deus? Aquece, Deus. Sentimos nesse momento, Deus, que tens por mim, e a honra, a glória, o domínio são teus para sempre. Eu viver, eu pensar, eu
realmente queremos ser como o terceiro filho, Deus, que te ama, Pai. E que essa seja a nossa oração aqui essa noite, Pai. Nós queremos te amar pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez na nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Que a tua alegria inunde o nosso ser todos os dias, Pai. E se em algum momento a gente começar a esquecer, nos lembre dela, Pai. Nos lembre o motivo de estar aqui. Nos lembre o porquê de te servir. Para que seja algo prazeroso todos os dias na nossa vida, até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 gente. Vamos continuar nisso, né? Amém. Nesse instante nós queremos agradecer a presença de todos os nossos amigos, irmãos, visitantes que estiveram conosco nesta noite. Se houver alguém que entrou primeira vez, nós pedimos que levante uma das mãos. Tem alguém que entrou primeira vez aqui? Acho que todos já estiveram conosco. Então que Deus possa ter abençoado a sua vida, o teu coração nesta noite. O pastor vai impetrar a bênção e após o culto, se alguém quiser receber oração, o grupo de oração estará orando. Queremos avisar que na próxima quarta-feira estará pregando aqui o pastor Antônio. Ele é um pastor da igreja da Bíblia, pentecostal da Bíblia. É um homem também usado por Deus. E nós pedimos que você esteja conosco também na quarta-feira para louvar a Deus. Os crentes primitivos iam todos os dias na igreja, viu? Então nós precisamos pegar esse costume, né? Estar na igreja todos os dias. Vamos ficar de pé. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor tenha misericórdia de vós. Senhor, levante o seu rosto sobre vós e nos dê a paz. Guarde a vossa entrada e a vossa saída, desde agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.